Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixou Moda. A Boutique Quixou tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. Não permita que os sinais do tempo ou envelhecimento envelheçam também o seu espírito e a sua mente, e que a inércia acelere mais ainda esse processo. Mantenha sempre viva a criança que você foi um dia, sem permitir que as preocupações excessivas do dia a dia, pela corrida desenfreada e obsessiva por poder e dinheiro, consuma essa criança, que deve ser eterna em nós, enquanto nesse mundo vivermos. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Um bom dia a todos, estou feliz de estar mais uma vez aqui, como sempre, algo mágico sempre acontece. Pode, por exemplo, né, tenho que sempre me exemplificar as coisas que eu passo. E hoje eu vim com dor de cabeça, mas é incrível, viu, Wilson? Quando a gente chega aqui na rádio, principalmente no estúdio, tudo desaparece. É uma alegria espontânea, uma alegria verdadeira por poder comunicar com as pessoas que estão nos ouvindo, procurar o melhor que está em nós para transmitir para você que está em casa, ou no escritório, ou no carro, em algum lugar desse planeta, porque a gente sabe, pelas ondas da vibe mundial, ela vai para todo canto desse planeta, e uma palavra positiva, uma palavra de incentivo, algo que te coloque para cima. Então, algo mágico sempre acontece aqui. Não acredito que seja só comigo. Acredito que com todos os comunicadores que têm esse propósito de levar o melhor de si, do seu conhecimento, da sua experiência, que conta demais, falar do que você viveu, vive, e, claro, associado ao seu conhecimento, sem dúvida. Bom, eu estou aqui com o Wilson Senkovic, que ele é empresário, gestor, consultor e um professor, que nós temos muito a aprender com ele, porque tem assim uma bagagem, uma experiência de vida incrível. E ele vai falar das casas que ele tem, né, de idosos, mas eu gostaria de começar o programa falando que eu também tenho vivenciado isso. Nós devemos nos preparar para ser pai dos nossos pais, que eu acredito que ninguém se prepara. Como a gente nem se prepara para ser pai ou mãe, também nós não nos preparamos para ser pais dos nossos pais. Como vai, Wilson? Tudo bem, querido? Bom dia, Beth. Bom dia aos seus ouvintes. Como você falou, você entra no estúdio, eu entro algumas vezes, toda a nossa preocupação desaparece. Ficamos concentrados aqui no assunto que vamos conversar. É uma bênção estar aqui com você mais uma vez e só tenho a aprender. Nós temos muito também a aprender, acredito, um com o outro, você com a sua com o seu conhecimento, você é uma pessoa
que eu considero extremamente culta, conversa de tudo quanto é assunto, é um empresário, um gestor, tem muito a falar sobre idosos, porque você convive com idosos, e ainda eu tenho assim tantas dúvidas, e eu acredito que o público também tem, como envelhecer bem e como aceitar a velhice dos nossos pais. Não é fácil. Quando você fala e o filho não te ouve, por exemplo, ou você esquece, o filho traz uma mensagem e você esquece quase que instantaneamente, o filho não entende isso. Fala, como? Eu falei com você agora há pouco, você já esqueceu. Como que lidar com tudo isso? Você, que o seu dia a dia é trabalhar com idoso. É desafiador, Beth. Eu acredito. Muito desafiador. Você fez a colocação do pai dos nossos pais. Você deu uma responsabilidade enorme, né? Porque normalmente o filho, pai, mãe, estou com um problema, etc. E quando ele transmite para você algum pedido e tal, e no dia seguinte fala, mãe, lembra aquele assunto que eu falei? Eu já esqueci. E você não lembra. Por quê? Com certeza você estava fazendo alguma outra coisa e não deu a devida atenção. Mas não é só isso. Não vamos caracterizar isso como uma falha de mente, senão começa aquela preocupação. Depois que a gente chega numa idade da razão, acima dos 70, você começa a se cobrar mais. E, infelizmente, nós não vamos mudar isso. Nós temos uma responsabilidade muito maior do que nossos filhos tiveram. Por exemplo, o peso também é maior. Se o filho te traz um problema, o peso é muito maior hoje para nós, se um filho está com uma dificuldade, do que antigamente. Eu acredito que nós vamos ficando mais sensíveis, os problemas... com o filho, principalmente, ele toma uma proporção mais delicada. Quer dizer, eu estou misturando as estações, falando do nós como idosos e também cuidadores dos nossos pais. Na realidade, essa função foi dada lá atrás, quando você falou pai dos nossos pais. Eu me lembro muito bem, quando meu pai faleceu, eu era bem garotinho, ele deu uma missão assim quase impossível para o meu irmão mais velho. Era: você cuida da sua mãe. Nossa, olha que é uma responsabilidade imensa. Na altura, meu irmão tinha 25 anos naquela época. E por uma dessas coincidências, meu pai morreu no dia 17 de dezembro de 63. Meu irmão tinha casamento marcado para o dia 19. Puxa vida. E aí você imagine, ele ouve o último pedido do papai: não esqueça de cuidar da sua mãe. E ele tinha um casamento marcado para 2 dias depois. E aí eu me lembro, aquela conversa entre a mãe e o filho, que meu pai tinha falecido. Caso ou não caso? Mas eram outras circunstâncias. Se fosse no dia de hoje, muito provavelmente se tomaria outra decisão. Mas era assim. Aí você vai falar com o pastor. Não era igreja, ele era batista. Não, casamento não tem nada a ver. Teu pai morreu, olha a situação. Casou. Então, você vê os paradigmas da vida. Ele ficou com a responsabilidade de cuidar da minha mãe 2 dias depois que meu pai faleceu. Se casou, em que situação? Como é que vai comemorar? Tinha uma festinha, enfim. Aí você imagine a responsabilidade que esse meu irmão, ele já faleceu, já fazem... foi em 2013, já fazem 6 anos. Isso é um assunto que ele guardou muito com ele, né? Foi uma responsabilidade que meu pai deu sem saber. E é o que acontece no dia de hoje. Você quer ajudar teus filhos, mas eles acham que você não tem capacidade. Ou não entendeu. Ele conversa com você: pô, minha mãe não entendeu. Eu falei com ela ontem do meu problema e ela não teve nem tempo de... Mas não é isso que está acontecendo. O volume de coisas que vêm ao nosso redor é muito grande, né? É e-mail, é celular, é WhatsApp, é o Instagram, tudo é instantâneo. E quer queira, quer não,
o nosso compartimento, você vai tendo mais experiência com a idade, você vai fechando as comportas. Essa porta aqui não me interessa muito, eu fecho. Mesmo que seja para o seu filho, para o seu neto. Claro. E eles, por outro lado, mais ainda, eles não têm porta aberta para o avô ou para a avó, os tios. Tio, então... Nem se fala, nem né? se fala. Hoje o tio é um acessório. Olha, meu tio. É verdade. É verdade, sim. E, bom, você disse tudo. Antigamente, os pais achavam que dever dos filhos cuidar dos pais quando estivessem idosos. Hoje eles não têm, os nossos jovens de hoje não têm essa preocupação. Eles não pegam esse compromisso de eu tenho que cuidar dos meus pais quando eles ficarem velhos. Ou tem? Você quer. Não, muito pelo contrário. Eu não digo que é uma falha nossa. Você imagina a responsabilidade. Você num leito de dor fala, filhos, agora você cuida da sua mãe. Ou, se fosse a mamãe que tivesse a falecer, você cuida do seu pai. Nossa geração não deu essa responsabilidade. Você tem 4 filhos. Sim. Você não deu essa responsabilidade para nenhuma, nem para a mais velha. Fala, olha, filha, quando a mamãe precisar lá na frente, você dá uma olhadinha. Se você puder, nem isso você faz para não sobrecarregar. E para nós é ruim, porque nós viemos com essa responsabilidade. Sim. Já era intrínseco. Olha, eu vou cuidar do meu pai ou da minha mamãe, ou muitos casos, como eu tenho lá na casa de repouso, sobrinhos que cuidam de tias que não casaram, sim, não tiveram filhos, nossa, eu vejo e de são perto. vários exemplos. Sim. E aí você fala, puxa vida, o que essa tia fez para esse sobrinho, essa sobrinha, cuidar agora, no final da vida? E são vários casos. A gente tenta interpretar no convívio com eles, caramba, e você vê um carinho imenso do sobrinho para com aquela tia. Nós só temos hóspedes senhoras, então a gente para e fica perguntando, o que a vida nos quer dizer com isso? Será que eu cuidaria da minha tia? Hoje eu estou falando isso, no dia a dia. Então, são situações que o mundo cria que nós não conseguimos interpretar ou ver a razão disso, né? O amor, ele transcende essa situação. Bom, graças a Deus que hoje está muito em voga as clínicas, que é o seu caso, que você tem, inclusive, está inaugurando, graças a Deus, mais uma para o nosso benefício. Essa é uma casa de idosos que chama-se Nossa Casa, né? É Nossa Casa. Hoje nós estamos discutindo, quando nós entramos no segmento, há 11 anos atrás, se você falasse residencial para idosos, o público, vamos dizer, o mercado não entendia isso. Nós começamos, que seria um avanço, tivemos que voltar e colocar casa de repouso. Agora nós estamos expandindo a nossa unidade lá de Moema, até já fiz o convite a você e ao Luiz. O Rony vão nos brindará com a presença dele, inaugurando essa é uma extensão. Ele já inaugurou há 2 anos atrás a primeira unidade de Moema. E então a gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês. Né? Então, mas é uma responsabilidade, assim. Qual que é o ingrediente básico? Eu fico imaginando, né? Por exemplo, eu tenho pais idosos e se tem que ter tanto carinho, tanto amor, mas são meus pais. Agora imagina você ter uma ligação distante dessas. Agora pessoal, porque você convive com eles, mas tem que ter uma dose de amor e carinho extra, que vai além do parentesco aí, né? Muito além. No nosso caso específico, a gente, eu e a Márcia, que fica mais próximo das senhoras, e eu também agora, são 7 meses de reforma, então a gente fica discutindo cada detalhezinho, porque como as casas são uma ao lado da outra, então algumas que estão
em melhores condições de mente, ficam acompanhando, perguntando como vai ser. Então a gente fica olhando na casa atual o que faltou, que a gente possa complementar para que elas tenham o máximo conforto. Então é muito prazeroso. Você fica pensando num detalhezinho, no jardim, vai ter uma fonte, vai ter um elevador, que nós chamamos de plataforma, que tem visibilidade para o jardim. Elas vão subir quando forem dormir ou descansar, vão ficar olhando o jardim, enfim. Tudo é feito em função de agradar a elas. Aí você fica olhando você e fala, pô, amanhã eu estarei num residencial. Com certeza, porque aquilo que a gente falou agora, você não vai dar responsabilidade para o filho ou para os filhos. Não se preocupe. Por isso que esses filhos já têm família. Se é um homem, já tem a esposa, tal. Tem os filhos. É muito difícil, né? É difícil, mas o que a gente vê hoje são os filhos ainda cuidando dos pais. Acho que essa equação vai sempre existir. Você não vai conseguir cortar esse paradigma. Porque também está intrínseca essa relação entre pais e filhos, porque existe uma certa obrigação, algo que fala mais alto. E hoje tenho amigos, inclusive médicos, que demorou muito para colocar a sua mãe numa clínica, porque fala, imagina, eu nunca vou colocar. Mas só que chega um momento insustentável você manter uma pessoa idosa com Alzheimer, com vários cuidadores, porque tem um do dia ou da noite e mais o folguista. É quase impossível, Betty. Então, ele hoje aceitou a ideia de colocar, né? E eu acho que é o caminho. Graças a Deus que existem essas casas. Não tem nem dúvida. Isso que nos estimula, apesar da dificuldade do nosso país, etc. Nada é certo, né? Você me perguntou, já tem reserva para nova unidade? Não tem reserva. Esse tipo de negócio, as pessoas, quando precisam, é imediato. Eles demoram para tomar a decisão de hospedar. Demora, é verdade. Mas quando tomam, é naquele momento. O brasileiro, ele planeja mais ou menos, né? E esse assunto, como ele mexe muito com o emocional, na hora, resolvemos colocar a nossa mamãe, ou a nossa tia, ou nosso papai, numa casa de repouso ou num residencial. Tem que ser agora. Decidimos. Então, se eu não tenho vaga, ou determinada casa que ela estaria procurando não tem vaga, ela vai para outra. E é engraçado que depois, mesmo que a gente tem registro, faz um pós-venda, um pós-atendimento, sim, raramente a pessoa, quando hospeda numa determinada casa, ela muda. A não ser que haja algum mau atendimento. É bem... definiu, é lá que ela vai ficar. Não quer mexer, parece que... Cria raízes, né? O idoso, ele se adapta muito fácil. Muito fácil. Eu não sei que o atendimento seja ruim, a estrutura ficou aquém daquilo que... Mais o hóspede do que a família. O hóspede estando bem, você não tem coragem. Por que vocês decidiram fazer uma clínica ou uma casa de repouso só para as senhoras? Por que não para o casal, o homem e mulher? O Brasil ainda é muito incipiente. A situação de ter o casal, nós estamos assim, numa fase muito rudimentar. Não tem algum projeto fora de São Paulo que tenha essa estrutura de vou receber o casal e depois, se eles ficarem extremamente dependentes ou um dos dois vier a falecer, eu tenho estrutura para atendê-los. O Brasil ainda é incipiente nisso. Não temos... Mas a estrutura não seria a mesma ou muda do homem para mulher? Muda. Muda. Assim, a escolha de só atender mulheres é porque é uma restrição. O próprio mercado acaba criando essa restrição. As mulheres são meio que exclusivistas. Os familiares também, quando vêm, olha, aqui é só a senhora. Ai, que bom. Se tivesse homem, minha mãe não quer. Olha que interessante. Então, por uma questão mercadológica,
nós ainda estamos só trabalhando com mulheres. Mas essa segunda unidade também vai ser só para senhoras. Né? Eu poderia, nessa segunda unidade, trabalhar com, por exemplo, casal. Nós fizemos algumas suítes, nós falamos individual, mas com uma varanda, um equipamento mais moderno. Nós vamos saber agora o tipo de procura que nós vamos ter. Pode até ser que acabe ocorrendo um ou outro caso, porque depende muito da tua estrutura. Então, que rapidamente você falasse assim, você conhece a história de cada senhora que está aí? São senhoras que têm uma família, claro, mas os filhos abandonaram, os filhos não querem essa responsabilidade? Não, a maioria tem filhos, e uma parte assim bem considerável são hospedadas pelos sobrinhos, senhoras que não casaram, não tiveram filho, ou casaram e não tiveram filho, e os sobrinhos que cuidam. Mas isso aí é um negócio emocionante. Nós temos casos lá de principalmente de descendência árabe, libanês, eles têm compromisso com os tios impressionante. Eu não sei se é a cultura. Sim. E eles os sobrinhos que cuidam das tias. Como nós só temos mulheres, e assim, visitam, são bem frequentes, muito ativos. Puxa, isso nos estimula bastante. Wilson, Papa assim, é tão providencial e é tão importante para tantas pessoas que estão nos ouvindo, porque nós somos praticamente leigos no assunto de envelhecimento. Agora é que a mídia começou a explorar um pouquinho, mas aí a gente sabe que ainda o idoso é marginalizado, que nós não temos estruturas quanto cidadãos para ter esses idosos saudáveis. Eu gostaria que você desse rapidamente um esboço da sua clínica, porque nós vamos gravar um programa, nós vamos fazer outro programa com você. Tá. E infelizmente o nosso tempo, nós temos 2 minutos. Oh, que maravilha. Mas você sabe, quando o papo é super interessante, e eu acredito que de uma forma ou outra todos nós estamos vivenciando, ou como pais, ou como filhos, não importa, todos nós nos identificamos com esse assunto, né? Fala um pouquinho da sua clínica, que você não chama de clínica, né? Na realidade, agora nós vamos até... continua o Casa de Repouso, porque é mercadológico, mas falamos de residencial. Então nós temos 2 unidades. A primeira, que nós iniciamos o trabalho na Vila Mariana há 11 anos. Lá estamos na rua Ouvidor Peleja 126, bem próximo ao metrô Santa Cruz. O telefone de lá é 2275-2516, 2275-2516. E a unidade de Moema, que inauguramos há 2 anos e meio, praticamente, 30 meses, e agora estamos expandindo. No dia 7 teremos uma nova ala, com todo o amor e carinho, com uma estrutura maravilhosa. Nós estamos na Alameda dos Inhambiquaras, número 200. O telefone é 2738-1700, 2738-1700. Inaugura agora, né? No final do mês. No dia 7, por favor. Se você não for, eu vou puxar a sua orelha. Tenho imenso prazer, viu, Wilson? 2738-1700, a nova unidade. Isso. E a outra unidade, 2275... 2516. 2516. Nós vamos ter mais um programa com você. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa casa de idosos, essa casa de repousos. Como que ela funciona, como que é o dia a dia com essas pessoas, com esses idosos e todo esse trabalho que, para nós somos espectadores, não vemos. A gente chega lá, eles estão tudo lindos, tomados banho, maravilhosos. Sempre. Então, obrigada, Wilson. Obrigado, Beth. Espero voltar no próximo programa. A gente agradece muitíssimo a sua participação, o seu conhecimento, a sua experiência de vida, que nos ajuda bastante. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui dizendo o seguinte: alguém avisa para os seres humanos
que envelhecer não é nenhum constrangimento, muito menos pecado. Envelhecer é uma dádiva de Deus. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.